Saudos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo a todos, porque Deus é bom e a sua compaixão é conosco e nós damos graças por esta oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos aqui a trazer boas novas a todos que querem. E desde já, para mim é um privilégio estar aqui e desde já agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer em nossas vidas. Ele é misericordioso, é Deus de amor, é isso que nós temos aqui a fazer, falar do amor dele e aquilo que ele faz nas nossas vidas e vai fazer. Amém? Perdão. Portanto, vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso também Pai, honra e glória seja dada, Senhor dos céus e da terra, pela sua compaixão, a sua misericórdia e o seu grande amor. Bem-te agradecer, meu Deus amado, em nome de Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui a trazer a palavra do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, que se isto estenda a muito, Senhor, para que eles possam ver como o Senhor é bom e a sua misericórdia é com todos. Te agradeço, Pai amado, e desde já coloco a minha vida nas mãos do Senhor, Pai querido. Dá-me sabedoria para falar aquilo que o Senhor quer, não aquilo que eu quero. E desde já, bem agradecer, Pai Santo. Obrigado, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um. O Senhor venha abençoar com saúde, paz e alegria aqueles que têm necessidade de saúde, que sejam curados agora neste preciso momento. Porque a palavra do Senhor diz, onde houver 2 ou 3 reunidos, em nome do Senhor, o Senhor se faz presente. E nós queremos na sua presença e, portanto, quem está enfermo vai ser curado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Também quem tem falta de algo, que o Senhor venha preencher o seu vazio no seu coração. Bem, Senhor Deus, nós necessitamos de Ti e desde já Te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito do Santo Deus. Amém? Portanto, hoje irei fazer o culto sozinho, mas nós nunca estamos sozinhos. Temos sempre cá o Pai, o Filho e o Espírito Santo e mais várias legiões de anjos. Portanto, nunca estamos sozinhos. Portanto, quem diz que está sozinho está enganado, porque Deus está presente sempre naqueles que o temem. E é isso que nós queremos e acreditamos. E, além disso, também, os inimigos também se fazem presentes, mas esses não os queremos cá ao pé de nós. Mas eles normalmente vêm. Portanto, mas estamos aqui para buscar o poder de Deus Altíssimo sobre as nossas vidas. E eu creio que Ele vai fazer algo que alguém esteja apressado a algo, o Senhor vai fazer neste preciso momento. Basta crer, porque a palavra do Senhor diz: o que 2 concordar na terra será concordado nos céus. E eu concordo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tem falta de algo, que seja entregue agora neste preciso momento. Seja paz, seja saúde, seja alegria, seja o amor. E te agradeço, Pai Santo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Portanto, vamos ficar ligados no trono da graça. Sei que hoje foi um dia quente, mas nós vamos ser mais quentes ainda pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nos interessa, esse calor, o calor que vem do alto, do Altíssimo. O calor do sol é passageiro, oral. Amanhã já baixa um pouquinho mais, depois da manhã já baixa um pouco mais ainda. Portanto, o tempo é assim. Ora está muito, ora está pouco, mas o que nos interessa a nós é o calor do Espírito Santo de Deus. Esse nem nos faz calor, nem nos faz frio. Nos aqueceu o nosso coração de tal forma que nós transbordamos de alegria. É isso que nos interessa e desde já eu confio. Confio que Deus irá fazer grandes coisas na vida de cada um. Portanto, vamos querer e acreditar, porque Deus, Ele é Deus de amor e Deus de compaixão. Portanto, se crerem, verão a glória de Deus. Eu creio. Em nome de Jesus Cristo, eu creio. Porque Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrependerem. Se Ele prometeu que aqueles que o buscam, Ele vai dar algo, é isso que nós queremos e temos a certeza. Amém? Vamos acreditar. E, portanto, como não há louvores, nem a palavra do Senhor, passamos diretos para a palavra do Senhor, que se encontra na carta de 1 João, capítulo 3. No Evangelho é a carta 1 de João, capítulo 3.
Portanto, João nos deixa aqui algo. O título daqui deste capítulo que eu tenho na minha Bíblia é Os Filhos de Deus. E aqui nos vai mostrar como é que nós somos os filhos de Deus. Portanto, se somos filhos de Deus, somos príncipes, princesas, cá na Terra não somos qualqueres. Há muita gente que acha que não é nada, mas não é bem assim. Portanto, são príncipes, princesas. Então, quando chegar lá no outro lado, irão receber coroas de glória também na sua cabeça. Portanto, é um privilégio grande ser filhos do Deus Altíssimo. E somos filhos. Há pessoas que queriam ser filhas do Presidente da República, do Ministro, do Secretário de Estado, ou algo assim. Agora, nós temos um privilégio muito grande. Ser chamados filhos do Deus Altíssimo. Portanto, somos filhos do Deus Altíssimo, somos príncipes e princesas. Cá na Terra não somos apenas uns meros mortais. Temos aqui algo muito grande. É isso que Deus quer, que nós nos comportamos como tal, como príncipes e princesas. E para isso vamos aprender aqui o que é que o Senhor nos manda para ser filhos do Deus Altíssimo. O que é que temos de fazer? Amém? Portanto, isto é aqui bastantes versículos, não sei quantos iremos ler, mas iremos ler aqui alguns. Amém? Ora, a palavra do Senhor se encontra em 1 João, capítulo 3, a começar no versículo 1. 1 de João, portanto, a carta, é quase no final da Bíblia, capítulo 3, a começar no versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Portanto, está aqui o porquê do mundo não nos conhecer como filhos de Deus. Porque não conhecem o nosso Deus. Se conhecessem o nosso Deus, saberia que todos nós somos filhos de Deus Altíssimo. Portanto, princesas e príncipes. Portanto, não somos uns quaisquer. Somos algo importante para Deus. E como somos importantes para Deus, iremos aqui ler como Deus nos trata e como Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Portanto, o versículo 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Portanto, os nossos corpos mortais serão transformados, assim como foi o de Jesus. Portanto, vimos que o Senhor Jesus comia, bebia, e ele tanto estava as casas fechadas, ele aparecia lá no meio dos discípulos, como um momento para o outro desaparecia. Portanto, vimos como é poderoso o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele quer nos dar um corpo semelhante ao dele. Por isso, se o mundo vos odeia, se vocês, alguém vos critica por pertencerem ao Evangelho, não se preocupem. O que nós temos que preocupar é com Deus. Porque Deus, além de poder nos tirar a vida, também nos pode tirar a salvação. Mas não é isso que nós queremos, não é para isso que nós buscamos. Buscamos o poder do Deus Altíssimo para as nossas vidas e Deus, então, Ele irá fazer grandes coisas. Portanto, vemos aqui, se alguém chegou depois que ainda não sabe, é 1 João, capítulo 3, começando no versículo 1, cujo título da minha Bíblia está Os Filhos de Deus. E aqui nos mostra o que somos nós, não somos mais uns quaisquer, mas somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Portanto, somos príncipes e princesas do Deus Altíssimo. E como tal, iremos aqui ver o que é que o Senhor quer fazer, que é como nós nos comportamos. Amém?
Versículo 3. E qualquer que nele tens esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Portanto, aqui nos aconselha a nos purificarmos, a deixarmos o pecado de lado. Quando nós começamos a pôr o pecado de lado, nós vamos começar a ter nojo do pecado. Mas se nós gostamos do pecado, cada vez vai gostar mais dele. E o pecado vem todo contente. Porque está a chamar o diabo daquele que quer tirar a nossa salvação. Mas nós não estamos aqui a fazer isso, nem a aprender para isso. Estamos aqui a aprender-nos, a afastar-nos do caminho do diabo e nos achegarmos ao nosso Pai Celestial. É isso que nós convém fazermos, porque Deus, Ele é misericordioso, é Deus de amor. Portanto, pecadores somos todos. Se nós dissermos que não somos pecadores, somos mentirosos. Portanto, é o que diz a palavra do Senhor. E se somos pecadores, o que é que nós temos que fazer? Começarmos a afastar cada vez mais do pecado. Quando nós afastamos do pecado, estamos a nos afastar do inimigo das nossas almas. E se nos estamos a afastar do inimigo das nossas almas, temos-nos a chegar mais a Deus. Portanto, Deus, Ele diz na sua palavra assim, vinde como estáis. Portanto, não é preciso fazer curso de teologia para chegar a Deus. Não é preciso também nos colocar numa redoma, ou isolados deste mundo, porque nós vivemos nele. Temos é que não gostar das coisas que não agradam a Deus. Isso sim. Vamos nos afastando. Não vai ser assim num estalar deles, mas vai sendo aos poucos. E Deus, Ele quer fazer grandes coisas na vossa vida. Mas por isso é que nós temos que aprender mais de Deus. Ele quer nos ensinar. A palavra do Senhor diz: todos serão ensinados por Deus. Todos, não é alguns, é todos. Alguns são mais dotados, outros são mais sábios, mas Ele não fez cópias. Se nós olharmos para os seres humanos, eu às vezes fico assim a olhar, acho uma certa graça. Assim, tanta fisionomia, tantas milhares de fisionomias, uma pessoa não encontra ninguém igual. Até os próprios gêmeos são diferentes uns dos outros. Portanto, vimos que Deus não faz cópias. Se nós olharmos também, por exemplo, para a neve ou o gelo, aquilo para nós é tudo branco. Mas, na realidade, aquilo é tudo diferente uns dos outros. Cada partícula de gelo é tudo completamente diferente daquilo dos outros. Mais uma vez vimos que Deus não faz cópias. Se olharmos para uma zebra, ou para um leão, ou para outro animal assim, que só parece a nossa aparência, parece que é tudo igual, mas não é igual. É tudo diferente. Por isso não vale a pena nós queremos ser igual àquele ou ao outro, aquele que é um bom pregador, aquele que é um bom contador de histórias, aquele que é uma pessoa muito aplicada na palavra de Deus, porque Deus não busca cópias. Busca, assim, vocês ou nós, tal e qual como somos. Vimos esse privilégio que o Deus Altíssimo nos dá. Portanto, Ele não busca que venhamos a ser grandes pregadores, grandes pregadoras, grandes cantores, grandes cantoras. Ele vai nos buscar simplesmente naquilo que somos. Temos de ser simples, humildes. Sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, isso sabemos e temos que saber. Sabemos que Ele nos ama tanto, portanto, isso temos que saber. E Ele lá faz isso mesmo, Ele nos ama tanto. Ele não nos olha para as nossas imperfeições, vai olhar para as nossas qualidades que às vezes estão bem escondidas lá no nosso ser. É isso que Deus olha para a vida de cada um. Agora, como vai ser, só cabe a Ele saber como é que vai ser, como é que Ele nos vai ensinar, como é que Ele vai fazer para nós correspondermos mais aos anseios dEle. Portanto, o Senhor Jesus diz que não veio para julgar, mas sim resgatarem os que estavam perdidos. É isso que Ele veio fazer. Portanto, todo o ser humano estava destituído da glória de Deus. Todos.
não é só alguns, é todos, destituídos da glória de Deus. E então ele veio fazer o sacrifício perfeito para vocês e para nós. Por isso, é um grande prazer que nós temos ter um Deus tão maravilhoso, um Deus tão amoroso. Portanto, vimos que realmente Deus quer nos resgatar. Bem? Agora o versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E o 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Portanto, o Senhor Jesus se manifestou, ele é o Deus Todo-Poderoso, se fez homem, habitou no nosso meio e veio a seu tempo nos resgatar. Portanto, se ele nos resgatou, porque ele não tem pecado nenhum, mas ele foi crucificado pelos nossos pecados. Não vale a pena, talvez, estarmos a querer arranjar de desculpas. Quem fez foi os judeus que fizeram, aqueles sumos sacerdotes que fizeram esse mal. Eles se fizeram, mas aceitam permissão dele. Tudo é permissão dele. Se há guerras ou rumores de guerras, é tudo permissão de Deus. Se há miséria, se há fome, tudo é permissão dele. Por isso é que não vale a pena estarmos a acusar a A, B, C ou D, ou até o Estado todo. Temos sim mostrarmos a capacidade de sermos filhos de Deus, não julgar para não ser julgados, portanto, e não pesar para não ser pesados também. Porque vimos aqui que Ele quer que nos afastamos do pecado. E conforme eu disse, não está lá de dedos. Portanto, mas vai ser segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não temos que temer coisa alguma. Versículo 6. Qualquer que permanece nele não pratica pecado, porque que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Portanto, cá está um bom conselho para nós nos afastarmos do pecado. Mas conforme disse, não vai ser um estalo de dedos. Vai ser, às vezes, até pouco a pouco, às vezes até um pouquinho mais longe. Lembro-me, certa vez, eu perguntei assim a Deus porque é que eu não tinha conhecido há mais tempo. E Deus falou assim, era necessário passar por isso tudo. São, às vezes, certas situações que são necessárias nós passarmos por elas. Porque assim sabemos dar o valor àquilo que nós temos e não ficamos a olhar para o passado. Podia ter feito isto, mas não fiz. Podia ser assim, mas não fui. Mas não. Nós simplesmente diz-me aqui, Senhor, trabalha em mim, faz-me um vaso novo. Isso nós temos que pedir. Perdoa as minhas iniquidades, os meus pecados, porque constantemente nós pecamos e Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, e assim como ele é justo. Ele quem? Jesus. Portanto, ninguém vos engane. Nós vimos no mundo, há tudo, meio mundo enganar outro meio. E, infelizmente, porquê? Porque muitos deles são filhos do inimigo. E o inimigo, ele quer o quê? Que todos se percam. Nós vimos que Deus, Ele é misericordioso, Deus de amor, Ele nos perdoa sempre que nós pedimos perdão, mas o inimigo também não vai desistir de nós. Nós temos que resistir a Ele. Por isso, a palavra do Senhor diz, resisti ao diabo e Ele fugirá de vós. Portanto, a resistência tem que ser permanente, uma luta constante, porque se o pecado fosse assim como mostra a Igreja Católica, com ele com o tridente, com o chifre, aquelas coisas todas, com os pés de cabra, nós afastaríamos dele. Mas como ele vem, assim como agradável, como uma mulher bonita, um homem bonito, como coisas prazerosas para a nossa carne, muitas das pessoas deixam de ser enganadas. E por isso é que diz aqui no versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane.
Portanto, ninguém, porque às vezes vem um amigo a querer nos desviar dos caminhos do Senhor, que a gente achamos que é amigo, mas na realidade é simplesmente usado por inimigo. E, portanto, nós temos que fazer o quê? Observar as palavras do Senhor, pô-las em prática, e aí é que nós vamos mostrar que somos filhos do Deus Altíssimo. No versículo 8, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Agora, isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Portanto, o Senhor Jesus vem nos ensinar como resistir ao diabo, como fugir dele, como amarrá-lo, como expulsá-lo. Portanto, foi coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Se nós olharmos para a história antes de Jesus, as pessoas não conseguiam fazer muita coisa, porque não tinham conhecimento. Mas o Senhor Jesus se manifestou ao mundo e veio nos dar um ensino. Agora, esse ensino só não segue quem não quer. Portanto, ele não força ninguém, ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos venham obter a salvação. Mas ele não vai forçar ninguém. Portanto, se ele não vai forçar ninguém, temos de estar atentos à palavra do Senhor para obedecermos a ele. Amém? Versículo 9. Porque que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque em sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Isto é uma realidade. Lembra-me, por exemplo, certas coisas que eu gostava de antes e que agora não gosto. Até não me sinto bem junto a certas situações. Eu posso até ir, que nada me impede de ir, mas não me sinto bem nessas coisas. Estou fora da minha praia, como diz aí a gíria aí do povo. Portanto, porque quando nós realmente conhecemos a Deus, vimos a parte boa. A parte da salvação é algo maravilhoso. E, portanto, nos afasta de certas situações. Por isso é que eu digo, há certas coisas que eu gostava que já não gosto mais. Há certas coisas que eu fazia que já não faço mais. Há certas coisas que eu dizia que já não digo mais. Portanto, mas isso vai ser com o tempo. Não vai ser assim de um momento para o outro, nem no estalar de dedos. Portanto, e nós vimos que realmente mais vale seguir a Senhor Jesus do que seguir ao inimigo. Versículo 10. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama seu irmão e não é de Deus. Aqui quando fala irmão, não é irmão carnal, é irmão em Cristo Jesus. Portanto, se não ama, não pode ser de Deus. Portanto, ele nos manda amar o próximo como a nós mesmos. E para isso nós temos que fazer a diferença. Não vale a pena nós dizermos que somos filhos de Deus e fazemos exatamente as coisas que o mundo faz. Só fazem bem se lhe fizerem bem. Só emprestam a alguém se lhe emprestarem também. Portanto, não é essa coisa, esses mandamentos que o Senhor nos ensinou. O Senhor ensinou-nos a ser diferentes. Se nós olharmos para o povo de Israel, portanto, Israel foi a nação escolhida para dar o exemplo que existia um Deus vivo, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de compaixão, e aquele povo tinha que ser diferente. Infelizmente, misturaram-se com muitos filhos do diabo, infelizmente, e as pessoas ainda até hoje estão à espera que venha o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que já salvou muita gente já abriu os olhos, porque a palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade e a verdade faz o quê? Vos libertará. E qual verdade é essa? A Bíblia. A Bíblia nos ensina. Nós não estamos à espera da primeira vinda de Cristo, porque Ele já veio.
Estamos à espera da segunda vinda de Cristo que nos veio resgatarem. A uns pode ser em vida, outros podem ser após a morte. Mas temos uma coisa certa. Esta vida que conhecemos, ela não vai acabar. Vai continuar. Agora vai continuar como Deus determina, não é como nós determinamos. Nem vai ser como nós queremos. Vivemos num mundo democrata, eu quero assim, quero assado. Não, não é assim nem é assado. É como Deus quer. E Deus ele faz as coisas como bem entende. E, portanto, vimos que realmente Ele nos dá ensinos aqui para seguirmos os caminhos dele. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 12. Assim como Caim, que era do maligno, matou o seu irmão, e por causa o matou porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Portanto, vimos que Caim fez naquela altura. E se nós olharmos aí para o mundo fora, vamos encontrar poucas pessoas que põem o nome de Caim. Poucas ou quase nenhumas. Eu não conheço nenhum. Mas Abel conheço muitos. Portanto, mas o nome também não quer dizer que eles tenham a salvação. Não é pelos nomes. Sim, pela vontade de Deus Altíssimo. E vimos que 2 irmãos, um era filho do diabo e outro era filho de Deus, por causa das obras que faziam. Portanto, qual é as obras que nós fazemos aqui? Portanto, ou para sermos filhos do Deus Altíssimo ou não. Portanto, por isso é que eu observo a palavra do Senhor e penso também que observem a palavra de Deus, não as minhas palavras, mas as palavras de Deus, para ver o que está certo, o que é que está errado, porque Deus ele quer fazer milagres, maravilhas a cada um, para mostrar que existe realmente um Deus vivo que está connosco, que nos protege, que nos guarda, que fala connosco. Agora, essa intimidade cada um vai ter que adquiri-la. Porque não é por cursos, não é por muito ler, que vai aprender também, mas sim que o seu coração entregasse ao Deus vivo. E o Deus vivo, ele quer fazer grandes coisas na vida de cada um. Mas para isso temos que fazer o quê? Observar a palavra do Senhor, pô-la em prática e vamos ver grandes coisas acontecer na vida de cada um. Amém? Versículo 13. Meus irmãos, não vos maravilheis que o mundo vos odeia. Versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, quem não ama seu irmão permanece na morte. Conforme eu disse há pouco, não é os irmãos carnais, os irmãos em si, os filhos de Deus Altíssimo, esse nós temos que amar. Infelizmente, tenho visto, só porque as pessoas pertencem a outra denominação, já ficam indiferentes. Já não amam como deviam amar. Portanto, vimos aqui, porque quem não ama não é filho de Deus Altíssimo. E, portanto, se nós amamos, não vai ver se esta é daquela denominação, se é daquela, se é da outra, porque Deus não nos manda fazer isso. Ele manda-nos amar, conforme vemos no versículo 14. Portanto, se nós amamos, vamos mostrar que somos filhos de Deus Altíssimo. Se não amarmos, aí fica complicado tudo, porque podemos ser filhos do inimigo. E não é isso que Deus quer. Que quando nós buscamos ao Senhor e o aceitamos como único e suficiente Salvador, temos que fazer toda a diferença, não é só alguma, é toda a diferença. Portanto, infelizmente eu tenho visto, nem todos se comportam assim. Há muitos, e é o mais interessante que eu vejo, e posso dizer uma coisa aos irmãos, sem estar aqui a mentir, sem estar aqui a fazer seja lá o que for,
que o canto era empresário, os piores empregados que eu tive, sabe quem eram? Crentes. É triste, não é? Aquilo que a gente espera que depois venham a fazer essa diferença, nós não esperamos que eles venham a ser escravos. Atenção, que Deus também não quer. Temos de ser justos para eles. E eles têm que ser justos para nós também. Nós, neste caso, quando era empresário. Portanto, e vimos, infelizmente, eram os piores que eu tinha visto. Os piores empregados. Sempre há muitos drogados, ladrões, mas esses comportavam-se melhor do que muitos crentes, infelizmente. É triste. Portanto, por isso, nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Portanto, temos que estar com atenção a isto. Porque o inimigo, ele consegue se fazer disfarçar de anjos de luz para nos enganarem. E nós, se nós não tivermos com atenção, vamos ser enganados mesmo. Até o próprio Senhor disse, se Deus não abreviasse os tempos, até os próprios escolhidos seriam enganados. E vimos que os tempos realmente passam com uma rapidez. Parece que o mês de junho foi começado ontem e amanhã já acaba. Parece que foi assim de um saltinho para o outro. E vocês podem concordar comigo ou não, mas o tempo está a passar com uma rapidez que vimos que realmente as palavras do Senhor, elas não passam, elas não falham. Portanto, quando diz para acontecer isto, vai acontecer. Eu lembro-me quando era jovem, parecia que o tempo não passava de maneira nenhuma. Hoje em dia, mesmo que eu às vezes não esteja a fazer nada, o tempo passa com uma rapidez tremenda. Portanto, vimos que Deus, tudo o que Ele diz, está-se a cumprir. Amém? Versículo 15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Portanto, vimos realmente o que é que aconteceu com Abel e Caim. Portanto, Abel deu o melhor que tinha de oferta ao Senhor. E Caim deu das sobras que tinha. Os dias de hoje também acontece muitas vezes isso. As pessoas não dão o melhor, dão o que sobra. E, portanto, quando dão o que sobra, não estão a dar para as pessoas. Estão a dar para Deus, quando são representantes do Deus Altíssimo. E nós temos de estar com atenção a essas pequenas coisas que o inimigo quer fazer, queira muitos. E se nós somos filhos de Deus, temos que observar a palavra dele e pô-la em prática. Amém? Versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Isso é um acaso que pouca gente quer fazer. Mas é isso que eu digo. Temos que pedir a Deus para nos moldar à sua imagem e semelhança. Porque a nossa vontade carnal quer-nos desviar. E se nós olharmos para a nossa vida, nós temos dois inimigos. Um é a nossa carne e outro é o inimigo das nossas almas, que quer fazer o inverso daquilo que diz o Espírito. Portanto, o Espírito quer nos levar para junto de Deus Altíssimo. E a nossa carne e o inimigo quer nos afastar. Por isso, eu lembro-me também de uma certa passagem que havia uns irmãos que faziam um grande sacrifício para ir à igreja. Sacrifício, andar a pé, andar em terrenos, estradas de lama. E depois pediu um carro a Deus que era para ir para a igreja. E Deus deu-lhe o carro. Depois já não tinha tempo de ir para a igreja porque tinha que ir passear com a família. É assim, esta história não sei se é verdadeira ou não, mas uma coisa é certa. O inimigo quer-nos sempre tirar dos objetivos de Cristo. Quer-nos afastar dos caminhos dele. Agora, se nós
dermos ouvidos à voz do inimigo, nós caímos. Se nós dermos ouvidos àquilo que o Espírito Santo de Deus fala connosco, nós seguimos para algo que é Cristo. Portanto, vamos ler aqui, que é só para ler mais uns 2 versículos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus. E o versículo 18. Meus filhinhos, não amamos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Portanto, vimos aqui que realmente nós não temos que ser como o mundo nos quer que nós sejamos. Mas para ser filhos do Deus Altíssimo devemos fazer uma grande diferença. Portanto, é dar, se você quer dar, dê que vai receber. Mas não faça segundo muitos. Comece com Deus, porque Deus não se deixa enganar. Portanto, dê coração, não por necessidade, porque, conforme lá está em 2 Coríntios, cada um deu o que propôs o seu coração, não por necessidade, mas de coração. Deus ama aqueles que dão de coração. Deus ama aqueles que fazem a obra dele com o coração. Não só para se fazer aparecer, não para nos acharmos que somos mais crentes que os outros, que somos mais abençoados que os outros. Não. Cada um faz segundo a sua vontade, sem querer fazer negócio com Deus. Com Deus não se negocia. Portanto, que Deus venha abençoar poderosamente. Ainda podia continuar aqui com mais uns versículos, mas vocês com certeza em casa ficam mais descontraídos a ler. Leiam este capítulo, que é um capítulo bastante interessante, de 1 João capítulo 3, e vão ver que realmente o que Deus quer para vocês, porque Deus quer realmente que sejamos tratados como filhos dele. E vimos que realmente que o apóstolo João ele não foi sempre assim. Vimos agora aqui que ele trata-nos por filhinhos. Mas antes dele realmente ser crente como deve ser, ele dizia, vamos orar, Senhor, para que venham os reis destruir essa raça de víboras. Portanto, vimos a grande diferença. E ele está-nos a ensinar como nós temos que se fazer para ser filhos do Deus Altíssimo. Amém? Jesus venha abençoar poderosamente a vida de cada um, porque Deus ele quer curar, Deus quer libertar, Deus quer fazer infinitamente mais que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Mas as coisas têm que começar por nós. Mudar o nosso caráter, mudar a nossa postura, mudar o nosso comportamento, porque Deus ele quer realmente fazer grandes coisas na vida de cada um. E eu creio que Deus vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso Santo Pai, louvado e glorificado é o teu nome, que é digno de honra, glória e louvor. Paizinho amado, venha apresentar os enfermos agora no teu altar, Senhor. Vem curar, meu Senhor. Eu não sei qual é o mal de cada um, mas o Senhor sabe e conhece. Cura, Senhor Deus, cura essa enfermidade, Pai Santo. Tira, meu Deus, essa enfermidade que está a afetar essa pessoa. Meu Senhor amado, o Senhor que é o Deus conosco, o Emmanuel. O Senhor que nos usa, Pai querido, nos usa para levar as boas novas. Também nós clamamos ao Senhor, que o Senhor entre com providência, Pai querido, nessa vida que está desanimado, essa vida que já não acredita em mais nada, Senhor. Essa vida que tem levado, Pai querido, tem levado muitas tribulações no caminho do Senhor, onde tem apanhado bastantes desânimos. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa pessoa venha a ser liberta, Pai, pelo poder do Deus Altíssimo, em nome de Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor cura, que o Senhor liberta, Pai querido. Que o Senhor abençoe infinitamente mais, Senhor, essa pessoa que tem necessidade financeira, Senhor. O Senhor sabe e conhece. Tira, Pai querido, também toda a angústia, toda a falta de ânimo, Pai querido. Meu Senhor, meu Deus, todo espírito de inferioridade sai em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus conosco, Emmanuel, e nós, em nome do Senhor Jesus, que é um nome todo-poderoso, nós declaramos ser liberto agora, ser curado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa a enfermidade, não importa o que os médicos dizem, interessa aquilo que o Deus Altíssimo nos usa para falar. Ser curado em nome de Jesus Cristo Nazareno de todo esse mal, de toda essa angústia, de toda essa falta de ânimo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, haja alegria, haja paz, haja amor. É que eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. E com o amor de Cristo venha a permanecer na vida de cada um. Eu assim declaro, não só a vocês, mas também aos vossos familiares, aos vossos amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês venham a ser uma manancial de fontes e águas vivas para levarem as boas obras, as boas novas a todos aqueles que precisam, seja amigos, seja familiares, seja quem for. Quem sabe, algum vizinho está a precisar de algo. Não se importa se sabe falar, se não sabe falar. Não importa se sabe orar, se não sabe. Deixe simplesmente Deus o usar, porque Deus, Ele busca tais que eu assim o adorem em espírito e em verdade. Eu desde já agradeço a Deus pelas vossas vidas que nos estiveram a ver, aqueles que ainda vão ver, ou através do YouTube, ou através ainda aí no Facebook. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça a expansão sobre ti e sobre ti tenha misericórdia. Que a graça de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a paz. Perdão, agora me passou. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça a expansão sobre ti e sobre ti tenha misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Amém. Beijinhos e abraços. E cá estaremos na sexta-feira, se Deus quiserem, à mesma hora de sempre, 21 horas. Portanto, fiquem ligados e que Jesus abençoe poderosamente com uma semana maravilhosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.